vamos meditar na palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Quero ler mais uma vez, e eu gostaria que vocês repetissem comigo, todos vocês, em uma só voz, bem alto, eu falo e vocês repetem, tá bom? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em mim, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém, queridos? Queridos, nessa manhã eu quero trazer aos irmãos a informação de que vamos começar algumas ministrações. Eu não quero chamar de série de mensagens não, tá? Eu quero dizer algumas reflexões, e essas reflexões, elas estão fundamentadas em um tema de extrema importância para todos nós, no tempo que nós vivemos, nesta era, né, na era que nós estamos vivendo as nossas vidas, e eu trago para os irmãos o tema, a disciplina do reino dos céus. Vamos colocar no sentido geral, a disciplina do reino. Queridos, é muito importante nós entendermos e discernirmos o tempo. É muito importante você discernir o tempo que você vive, e os cristãos discernirem o tempo que eles vivem, nós no caso vivemos, para que então esse discernimento, mas não é um discernimento, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento pedagógico, filosófico daquilo que está acontecendo no mundo, não. Eu não gostaria de falar de coisas, né, exteriores, coisas sociais, coisas políticas, não. Ainda que tudo isso, ainda que a situação política do mundo, a situação social que a humanidade passa, tem tudo a ver com o tempo que nós vivemos. Mas eu me refiro a uma condição espiritual do mundo, uma condição espiritual da sociedade do mundo. Tem um texto aqui que Paulo fala a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, quero ler com os irmãos. No versículo 1 diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí você pode perguntar, mas por que tempos difíceis? Será que é por causa da pandemia? Será que é por causa do desemprego? Será que é por causa de uma crise econômica que já está acontecendo, talvez uma recessão, uma crise que possa estar começando e possa piorar no próximo ano? Será que é por causa do desemprego ou qualquer coisa nesse sentido? Olha o que o texto está dizendo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas. Veja que não tem nada com o negócio de desemprego. Não tem nada com o negócio de pandemia. É uma situação de dificuldade espiritual que a sociedade do mundo estaria passando nos últimos dias estes nos quais nós estamos vivendo. Então os homens serão egoístas e avarentos, orgulhosos, jactanciosos, né? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, aparência de piedade, né? Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Esse texto é um texto que nos chama a atenção para que nós olhemos para dentro do nosso coração. E é tempo de olhar para o coração, não para o coração do teu irmão, não para o coração da tua irmã, não para o coração da tua sogra, da tua nora, do teu genro, do teu sogro, do teu vizinho, não. Olhar para dentro do teu próprio coração, procurando identificar coisas semelhantes a estas. Talvez você possa não ter todas essas características negativas, próprias do espírito do anticristo, próprias do espírito do velho homem, próprio de uma natureza caída, inimiga de Deus, porém você pode ter algumas delas na sua vida, que participa da sua vida de maneira muito natural,
e que já se tornou, talvez, um pecado de estimação. O que é aquele pecado de estimação? O pecado de estimação é aquele pecado que está presente no seu coração, na sua casa espiritual, que é o seu próprio coração, e que você convive muito bem com ele e até gosta, e até faz um carinho de vez em quando no pecado de estimação. Sabe aquele cachorrinho, sabe aquele gato, aquele gatinho que você tem na sua casa, que você acaricia, que você abraça e fica ali todo, né? Oi, minha, né? Bichinha, né? Meu bichinho, aquela coisa toda, e você convive com muita harmonia. Pode ser o caso que nós estejamos ali cultivando em nosso coração os pecados, né? Muito, talvez para nós, pequenos, domésticos, pecados que nós carregamos conosco e que estão nos tirando da presença de Deus, estão nos privando da paz que excede todo o entendimento e está fazendo com que nós venhamos a perder o nosso galardão na segunda vinda de Cristo. Os irmãos sabem que a Bíblia, o Novo Testamento, é muito esclarecedor no sentido de que o reino dos céus implica em Deus no homem, e vocês já estão esclarecidos disso. O que é o reino dos céus? Deus no homem. Começou com Cristo, passou para a igreja, hoje o reino dos céus é Cristo e a igreja, o novo homem. É a casa de Deus, da qual nós fazemos parte, da qual fazem parte todos aqueles que creram em todas as épocas da era cristã. E sendo o reino dos céus, chamados para este fim, escolhidos para este fim, nós precisamos entender que nós não somos mais pertencentes a nós mesmos. Você não pertence a você mesmo. Olha que o tema destas ministrações que estão começando a partir de hoje é a disciplina no reino. E você precisa entender, e eu preciso entender, todos nós, que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não podemos tomar as nossas decisões como pessoas autônomas, né? Pessoas totalmente, que vivem totalmente ao seu bel prazer, da forma que acha certo, conforme a tradição do mundo, conforme a tradição das pessoas, conforme a influência do curso do mundo, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Não podemos viver nesta terra conforme a tradição das redes sociais, que falam de Deus, na maioria das vezes, maioria esmagadora, tá? Falam de Deus, porém sem Deus. Proclamam Deus e não tem Deus. Frases recortadas nos WhatsApps, né? Nas redes sociais. Frases totalmente desconectadas de uma realidade de vida. E essas frases falam de Deus, e repetem Deus, e fala de Jesus, e fala do amor, e fala da paz, e fala da bênção de Deus, porém sem compromisso com o eterno. Sem compromisso com a vontade de Deus. Sem compromisso com a obra de Deus. Você tem compromisso com a obra de Deus? Não é com a obra do Ministério Redenção, não. É com a obra de Deus. Se o Ministério Redenção está pregando a obra de Deus, então sim, podemos equiparar. Mas você já parou para pensar que Deus tem uma obra? Você já parou para meditar que Deus está trabalhando? O texto que nós lemos no início, Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E quando eu falo que nós precisamos ter essa percepção e estarmos sensíveis ao tempo que nós vivemos, é justamente conseguir enxergar duas coisas. Primeira coisa, Deus está trabalhando. O Pai trabalha até agora e Jesus trabalha também por intermédio do Espírito Santo em nossos corações, mediante a palavra da verdade. Primeira coisa que temos que saber. Não é saber teoricamente, é saber espiritualmente, com um entendimento e uma sensibilidade interior de fé. Primeira coisa, Deus tem uma obra. Ele está trabalhando. E a obra que Ele começou, Ele vai terminar. A despeito de eu querer, a despeito da minha atitude, a despeito da minha fé, a despeito da nossa disposição, se temos disposição ou não para Deus,
se queremos Deus ou não, se estamos levando a sério ou não a vida cristã, a despeito disso, diz a Bíblia que Ele vai completar a obra. E podemos dizer amém e graças a Deus. Ele vai completar a obra. Pastor, mas e a segunda coisa que nós temos que saber? Que esta obra acontece hoje em nossos dias, e esses dias são dias difíceis. Os homens são tudo menos servos de Deus. Pastor, você não pode falar isso aí não, porque você não conhece meu coração. Eu não conheço nem o meu. Mas uma coisa eu sei, os nossos corações são enganosos. O meu coração, o teu coração, o coração dos irmãos, o coração dos crentes, o coração dos evangélicos, os corações de todos os ministérios, de todos os irmãos, em todos os lugares do mundo, desde sempre. Os nossos corações é terra que ninguém conhece. Por isso que é necessário um discernimento espiritual muito refinado, porque a linha para se sair da presença de Deus e cair em uma vida religiosa é muito tênue a linha. É muito fácil você achar que está servindo a Deus e está servindo a si mesmo. É muito fácil você declarar o nome de Deus sem nenhum compromisso com Deus. Como Jesus declarou, em Mateus capítulo 15. Ele falava com os discípulos, com as multidões, com os fariseus e dizia: bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Aí vem 2 pontos, segue-se a profecia. Este povo me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E eu estava tendo comunhão com um irmão essa semana, resolvendo algumas coisas. E aí me veio esse encargo, porque a nossa conversa era mais ou menos no sentido da falta de comprometimento, da falta de empenho, da falta de amor, da falta de amizade, companheirismo, altruísmo, solidariedade, a falta de fervor no coração. E essa questão do fervor é muito importante, né? Nós somos fervorosos para tudo, né? Cantamos um hino agora há pouco, o que fala? Tu és o Deus da minha salvação, minha esperança, minha paixão. Tem um negócio assim, não tem no hino? Tem ou não tem no hino? Tem ou não tem, queridos? Aí fala da minha paixão, né? Aí até um certo tempo atrás, eu tinha receio da palavra paixão. E eu explico, não, por quê? Até um certo tempo atrás, eu tinha receio dessa palavra paixão aplicada-se à vida cristã. E eu falo por que eu tinha receio e falo por que eu não tenho receio mais. Porque antigamente eu olhava para essa palavra com um olhar um pouco receioso, tendo essa palavra como algo passageiro. Paixão é aquela coisa passageira, né? Aquele fogo, né? Passageiro, que é diferente do amor. O amor é sereno, o amor permanece, o amor ele supera, o amor é tudo. E a paixão é aquela coisa do momento, do fervor, do calor. Mas depois eu fui perceber bem, fui meditar nisso aí, e eu falei, eu estou com besteira. Sabe por quê? Porque o que é paixão? Paixão não é aquele desejo, sim ou não? Desejo ardente. Vamos colocar assim, sim? Então você está apaixonado, você está desejando ardentemente aquela pessoa. Ponto. Por que não desejar ardentemente pelo Senhor? E por que não desejar ardentemente pela comunhão com Deus e pela presença de Deus? E por que não ser apaixonado pelo Senhor Jesus, que nos ama e que se entregou por nós? E por que não ser apaixonado e ter um desejo ardente, uma chama que queime em nós pelo Evangelho, pela palavra, pela verdade, por Deus, pela causa de Deus, pela obra que Deus está realizando? Por que não? Aí eu trouxe essa palavra para mim, está na minha vida agora. Pô, então agora eu sou apaixonado por 2 pessoas, pela minha esposa Rosa e por Deus. Sou apaixonado. E é uma paixão que deve estar na minha vida e na sua vida todos os dias. Essa chama é o calor, é o combustível que nos faz continuar. É a força motriz da nossa fé, esse calor, essa chama. E nós vivemos num tempo em que esta chama por Deus, ela está se apagando, ela está acabando. E parece um pouco contraditório, porque você olha para os templos estão lotados. Se liga num canal de televisão, dos programas, né, os programas evangélicos. Está tudo lotado, o que está acontecendo? Está acontecendo o que foi profetizado pelo profeta Amós, há muitos séculos, quando foi profetizado que nos últimos dias
haveria fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E as pessoas andariam de mar a mar, de norte ao sul, de oriente ao ocidente, procurando a palavra de Deus e não acharia, porque é um tempo de fome, e é esse tempo que nós vivemos, tempos difíceis, tempos da escassez da palavra de Deus. Ou então, se está faltando a palavra de Deus, profeticamente falando, e os templos estão lotados, então por que estão lotados? Porque estão oferecendo outras coisas que não é a palavra de Deus. Isso eu falo com muita paz no coração. Não discriminando ninguém, não desrespeitando ninguém, não desrespeitando o trabalho e nem servo do Senhor. Servo nenhum do Senhor. Mas eu quero dizer que é uma crise de palavra, é uma escassez do momento, porque nem só de pão o homem vive, mas ele vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, que sai da boca de Deus, e é essa palavra que nos alimenta, essa palavra nos edifica, é uma palavra que cumpre em nós a vontade de Deus. E aí você vê os templos lotados por pessoas que estão ali com pensamentos e necessidades e projetos diversos. Projetos humanos. Tem um que está ali porque quer um casamento, tem outro que está ali porque quer uma cura, tem outro que está ali porque quer que o caroço desapareça, tem outro que está ali porque quer uma libertação da cachaça, da droga, do filho, e quer um emprego, quer passar no concurso público, e quer prosperar, quer montar uma empresa, quer que as coisas derem certo, aí vai para a igreja, porque lá na igreja disseram para eles que se ele for para lá e tomar o copo com água, dá tudo certo e os problemas acabaram. É só ir e a oração forte vai vir, e a campanha vai fazer, e as coisas vão se resolver, e estão oferecendo para as pessoas aquilo que elas querem. Coisas imediatas, é o imediatismo, é o evangelho triunfalista, pragmático, esotérico, da rosa, do sal vermelho, do banho do descarrego, da prosperidade. Essas coisas estão enchendo templos. E as pessoas são ávidas, são apaixonadas por essas coisas. Pessoas estão ávidas, estão com os corações sedentos. As pessoas estão com com o seu espírito totalmente sensível àquilo que Deus pode proporcionar para ela no sentido humano, material e social. E cada vez que ora, mais afastado de Deus fica. E cada vez que declara o nome de Deus nesse sentido, muito mais sem Deus e distante de Deus ficam. Porque Jesus disse essas palavras que eu estou dizendo aqui, em outras palavras, para aquela multidão de João, Evangelho capítulo 6, aquela multidão. Quando as pessoas buscavam Jesus por causa da cura, por causa da ressurreição, por causa do milagre, por causa do pão, por causa do peixe. O que eu estou dizendo aqui foi dito por Jesus àquela multidão. Vocês me procuram por causa do pão que perece. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Porque eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Eu não vim para cá, o verbo não se fez carne, Jesus veio a esta terra para dar pão para as pessoas. Porque pão ele já dá. E ele nos ensina a pedir o pão conforme a oração do Pai Nosso, O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque é o direito. Deus cuida da sua criação, Deus sabe que nós precisamos do pão, o pão de cada dia, do sustento, do alimento, da comida, da vestimenta, das coisas, da educação, da moradia, da saúde, do entretenimento. Deus sabe de tudo isso, mas nós definitivamente não podemos ficar preocupados com essas coisas, como aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que não têm compromisso com a vontade eterna de Deus, que não se resume em comida, bebida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é Deus em nós, é Deus manifestado na minha vida, é Deus manifestado na tua vida, é Deus no teu casamento, é Cristo na tua família, é Cristo nos teus filhos, é Cristo nos jovens, é Cristo na esposa, no esposo. Quando Deus se manifesta, ali está realizado toda a vontade de Deus, que é a manifestação do reino nesta terra. Mas toda a problemática é o nosso coração. Hoje essa mensagem fica como que uma introdução, tá bom? Eu não comecei a falar da disciplina do reino. Estou falando só da vontade de Deus, do que acontece no mundo hoje, da nossa necessidade, do problema do nosso coração, da condição dos cristãos.
Tudo para mostrar que Deus está trabalhando e precisa realizar em nós a obra que Ele começou. Sabia que Ele começou uma obra em você, na tua vida? Você precisa entender isso. Quando nós entendemos isso de maneira espiritual, interior, pela fé, e tomarmos posse dessa palavra, a nossa vida não pode ser mais a mesma. Se a sua vida não começou a mudar, é porque você entendeu só teologicamente. Você fez uma boa teologia, um bom estudo, entendeu ali as coisas, né, concernentes à verdade objetiva de Deus, como doutrina. Aí você entendeu, gostou, aplaudiu, porém não olhou para dentro de você e não discerniu o tempo. E não percebeu que você precisa mudar. Você não entendeu que você precisa tomar uma decisão na sua vida. O tempo se aproxima. Não há mais tempo para ficarmos vivendo para nós mesmos, como se tudo resumisse nessa vida. Quando Jesus terminou o seu sermão do monte, o sermão da montanha, e o sermão da montanha, muitos dizem, né, os estudiosos dizem que o sermão do monte foi o primeiro sermão de Cristo, né? Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Mas eu nem sou a favor e nem sou contra, porque não importa se for o primeiro ou o segundo. Importa para vocês? Se for o primeiro sermão de Jesus ou o segundo, não importa, está tudo certo, primeiro, segundo, terceiro. O mais importante de tudo é o que significa o sermão do monte. Porque o livro de Mateus consiste no livro do reino. Por 32 vezes é repetida a expressão, o reino dos céus, por 32 vezes no livro de Mateus. Não vamos encontrar essa expressão em nenhum outro livro da Bíblia, reino dos céus. Então Mateus é o livro do reino. E o sermão do monte, nós temos o sermão da montanha como a constituição do reino dos céus, ou seja, a lei do reino dos céus, a lei do Espírito, a lei de Cristo, que não pode ser vivida senão pelo Espírito de Cristo. E tudo que você fizer na sua vida, por melhor que você faça, por mais boa intenção que você tenha, se não for por meio da fé, do amor, do Espírito de Cristo, então você estará vivendo totalmente alienado de Cristo, ainda que proclamando Cristo. E então Jesus pregou o sermão da montanha, e falou aos seus discípulos e àquelas multidões. Ao cabo do sermão da montanha, ao cabo da sua pregação, do seu sermão, diz a Bíblia que ele descia do monte. E diz que as multidões estavam elogiando a palavra. Jesus terminou sua palavra, o seu discurso, descia, e as multidões estavam ali, né, cochichando um no ouvido do outro, e falando, e elogiando, e aplaudindo a palavra. E aí, num olhar superficial desse momento, quando eu transporto o meu pensamento para aquele momento, procuro imaginar essa circunstância, em primeira mão parece uma coisa positiva, sim ou não? Jesus pregou o sermão da montanha, estabeleceu a lei do reino, os princípios eternos e espirituais, do povo do reino, do cidadão do reino dos céus, do discípulo de Cristo. E aí, de repente, as pessoas começam a elogiar a palavra, no primeiro momento, um momento bem superficial, parece positivo, sim ou não? Mas não é positivo. A palavra de Deus, ela não foi dada para ser elogiada. A palavra de Deus, Deus fala ao pecador, Deus fala ao cristão, Cristo bate a porta do coração, como está ali em Mateus 3:20. Não para que você elogie a palavra, ou tenha essa palavra muito bonita e fique ali, não. A palavra vem como luz para o nosso coração. E uma vez iluminados pela palavra de Deus, uma vez revelado a nós quem nós somos e quem Deus é, e o que Deus é, e o que Ele deseja, a palavra foi dada para que produza fruto nas nossas vidas. É uma semente semeada para frutificar. E aí muita gente está elogiando a palavra hoje, né? Eu conheço muitas pessoas que elogiam a palavra. Eu elogio a palavra desse ministério aqui. E em primeiro momento, no primeiro plano, está tudo certo. Coisa boa que as pessoas estão elogiando a palavra, né? Mas isso é negativo porque quando Jesus descia do monte,
e as multidões estavam ali elogiando a palavra, diz a Bíblia que surgiu um leproso. Você quer ser leproso ou você quer fazer parte da multidão? Não precisa responder. Deixa eu terminar o meu pensamento. Aí você vai querer saber se você quer ser o leproso ou quer ser a multidão. Porque se perguntar para os crentes, eles querem ser a multidão. Nada de lepra, nada de leproso, nada de doente. Eu sou ação, eu sou a multidão, eu sou servo de Deus. Eu sou menina dos olhos de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou servo do Deus vivo e Deus é fiel. Os crentes falam assim. Aí a multidão aplaudia Jesus, elogiava a palavra, e saiu um discípulo de trás de uma rocha lá escondido, e se encontrou com Jesus, e se aproximou de Jesus, e o povo vai para lá jogando pedra nele, sai daqui, aqui é o mestre, não pode se aproximar de Jesus, você é leproso, e ele insistindo, vindo, rompendo com toda dificuldade, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tu és Senhor, tu és Rei, e eu preciso da tua misericórdia, eu necessito que o Senhor derrame o teu coração de graça, de bondade, de perdão, de salvação nas minhas misérias, porque eu sou um entojado, eu sou um lixo da sociedade, eu sou marginalizado, leproso, sem esperança, sem Deus, sem família, tenha misericórdia de mim. E a multidão estava aplaudindo a palavra boa, sermão bom, você viu lá a doutrina, você viu lá o estudo, você viu o curso, como é que foi? Como está o teu coração, meu irmão? Quando Jesus estava, quando Deus, né? Jesus não havia até o momento, Jesus Cristo, o homem. Deus falava com Moisés lá no monte, no deserto de Midian, naquele episódio da sarça. E aí no discurso de Deus com Moisés, um dado momento Deus falou assim, Moisés, pega aí a tua mão, coloca dentro da tua roupa, no teu peito. Aí Moisés fez isso. Agora tira e olha para a tua mão. Quando Moisés tirou a mão estava leprosa. Agora coloca a mão, segunda vez, volta a mão para o peito. Ele fez assim, ó. Agora olha para ela. A mão estava sã. Aonde está a lepra e onde ficou a lepra? No coração. Por isso que diz, esse povo me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E um coração longe de Deus é um coração leproso, enfermo, febril, carnal, indisposto, sem comprometimento, sem amor, sem companheirismo, sem paixão pelas coisas de Deus. Pessoa está pronta para ir para o churrasco, está pronta para ir para a viagem, para aquela coisa, posta, tira selfie, anuncia nas redes sociais, e vai, chuta e dá com as pernas, e pula, e sorri, e brinca, e grita, todo entusiasmo, aí ganhou, meu time ganhou, deu goleada e tal, sim ou não? Copa do Mundo, Olimpíadas, Jogos Olímpicos, comemora as coisas, aniversário, não que essas coisas sejam pecaminosas, não, mas toda a disposição para isso. Aí quando fala assim, vem, vamos congregar terça-feira, aí ninguém responde. Silêncio. Silêncio. Vai começar um curso de escatologia, que vai nos despertar, que talvez reacenda a chama do amor. Ninguém responde. Está como aqueles meninos, estou falando de vocês, não falando dos crentes. E se for para você também, que seja para você, não tem problema nenhum. Está como aqueles meninos lá de Mateus capítulo 11, lá, né? Que Jesus disse que o povo dessa geração, desta época, seria como meninos que cantavam e tocavam flauta e cantavam lamentações aos seus companheiros. Só que aí qual a reação? O problema aqui não é cantar lamentações ou cantar canções. Nós entoamos canções e vocês não dançam. Nós entoamos lamentações e vocês não choram. Por que não se dança com as canções e não se chora
com a exortação que procede de Deus. Porque essas ministrações agora de hoje por diante são exortações. É para arrebentar. Porque não tem mais tempo de ficarmos tapando o sol com a peneira, achando que está tudo certo, que nada vai acontecer. A obra que ele começou em nós, ele vai completar. Queridos, a conta vai chegar. A conta vai chegar. Para todos aqueles que não estão preocupados com a vida espiritual e com a vida eterna. A conta vai chegar. Por isso, abra o teu coração. Chegue para Deus e fale assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou leproso. Eu sou invejoso. Eu sou avarento, não tenho coragem de dar nem R$5 para ninguém. Senhor, eu sou muito egoísta. Senhor, a doença está dentro de mim. Senhor, cura o meu coração. Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí o que Jesus falou para aquele leproso? Vai em paz que a tua fé te salvou. E ele saiu são. Ouviu a palavra, clamou por misericórdia, se aproximou de Cristo e recebeu o toque libertador e o toque da cura do próprio Deus. E nós precisamos do toque da cura do próprio Deus. Quantos aqui precisam, diga amém. Pense nessa palavra. Pense no que está sendo dito. Deus está falando. Deus está batendo a porta do coração. Deus está trabalhando, a obra está acontecendo. Será que Deus está trabalhando na sua vida? Será que a obra que Ele começou, Ele está desenvolvendo essa obra na tua vida? Ou será que o trabalhar de Deus na sua vida, particularmente, está estagnado, está parada? Não porque Deus está, sem querer fazer nada, não. Mas é por causa dos nossos corações, que inviabilizam a obra, que estorvam a obra. As nossas atitudes, o nosso coração, o nosso procedimento estorva, trava, inviabiliza a salvação de Deus nas nossas vidas. Jesus está voltando. O mundo caminha para um caos cada vez maior. Olhem para o que está acontecendo no Oriente Médio. Olhem para o que está acontecendo no mundo. Olha a pandemia. Olha a política do mundo. Olha as pessoas. Olha a sociedade, o pecado, a injustiça, a fome, a miséria. Olha para o teu coração, qual é a tua reação diante disso? O que você está fazendo para melhorar? O que você está fazendo para melhorar a sua vida, pelo menos a tua casa, pelo menos a tua vizinhança, o vizinho da direita e da esquerda? Está fazendo alguma coisa? Pense nisso, queridos. Porque nós vivemos tempos difíceis, que não há mais lugar e não há mais espaço para a maldade, para o pecado, para a preguiça, para as desculpas desfarrapadas, para as justificativas fracas. Justificativa para tudo, justifica tudo. Não, pare com isso. Comece a olhar para Deus e comece a se doar, a se entregar e a se integrar no processo de obra de Deus. Amém? Amém, queridos? Pensem nisso. É sério. Esposa ajuda o esposo. Esposo ajuda a esposa. Filho ajuda os vossos pais. Pais ajudem os vossos filhos. Irmãos, ajudemos uns aos outros. Vamos dar as mãos. A grandeza da palavra é muito, é extraordinária, é fantástica. A grandeza do que Deus tem para nós é bombástica. Aquilo que Deus deseja realizar em nós e por meio de nós é muito grande. Precisamos nos integrar nisso. E eu convido todos vocês a estarem conosco de maneira mais firme, cada vez mais firme, com mais firmeza, a nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Amém, queridos? Para que delas jamais nos desviemos. Amém? Fique de pé, vamos orar a Deus.